Estamos aqui no Museu do Senado, em frente ao quadro de Gustavo Rastoy, do ato de assinatura da primeira Constituição Republicana. Vamos promover um pequeno debate entre o líder do PSDB do Senado, o senador Cássio Cunha Lima, e o líder, que é o único senador do PSOL, o senador Randolfo Rodrigues. O senador Randolfo apresentou um projeto de repatriação do dinheiro de brasileiros no exterior, que tem o apoio do ministro Joaquim Levy. O governo está eufórico com esse projeto, porque acha que vai entrar aí de 30 e poucos até, fala que faz 100 bilhões ou mais de reais. O PSDB está obstruindo a votação, que nesse momento está sendo decidido se vai ser votado hoje ou não, se vai ficar para o segundo semestre, e o PSDB está obstruindo. Vamos tentar saber, primeiro, por que o PSOL e o governo resolveram dessa vez trabalhar junto? Thales, o que ocorre é o seguinte: o governo adotou um projeto de minha autoria, que é derivado do trabalho que temos feito na CPI do HSBC. Nós estamos tratando aqui de um tema que talvez seja novidade no Brasil. Aliás, até no Brasil já foi debatido anteriormente. Mas a repatriação de recursos de nacionais que não foram declarados, isto é um tema que o mundo todo está recorrendo em momentos de crise. Veja, na Itália foi repatriado em 2009, no ápice da crise econômica europeia, pelo menos 109 bilhões de euros. A Argentina, recentemente, fez um programa de igual natureza, que repatriou 4,6 bilhões de dólares. Na Turquia, foram repatriados 6,7 bilhões de euros. Tem experiência também na França, na Espanha e em Portugal. Ou seja, não estamos falando de um tema que internacionalmente não é acatado. Os países do mundo têm feito isso para trazer dinheiro novo para fortalecer as suas economias. E este projeto foi a partir da exposição de alguns dos eminentes tributaristas do país, como o professor Heleno Torres, como o professor Everardo Maciel, e a partir da constatação que nós temos pelo menos 500 mil contas de brasileiros no exterior e não tem, e boa parte dessas contas, por razões diversas, não declararam. Ou seja, tem a possibilidade de nós repatriarmos esses recursos. Por que o PSDB está obstruindo? Porque queremos um pouco mais de discussão e de debate. Esse tema foi trazido nessas últimas 72 horas. A proposta do senador Randolfo é anterior a isso, claro. Mas o governo abraçou a ideia muito recentemente. E eu acho que, para o bem do país, não custa você ter um debate um pouco mais profundo, mais largo, porque o PSDB tem dúvidas quanto a alguns detalhes que são importantíssimos na lei. A proposta como um todo tem o nosso apoio. Acho que é um caminho positivo, como o senador Randolfo acaba de dizer, outros países já percorreram esse caminho com êxito. Nossa preocupação é que num país onde você tem uma operação Lava Jato em curso, onde você tem narcotraficantes poderosos, que a lei, por uma fragilidade qualquer, não permita que recursos ilícitos sejam regularizados. E a lei fala em recursos legais para a sua regularização, contudo, o procedimento burocrático administrativo é autodeclarante, ou seja, o proprietário da conta é que vai dizer a origem do recurso. E o Estado brasileiro, a Receita Federal, não tem nenhuma checagem. Veja o que diz o parágrafo 11 do artigo 6º, colocar o óculos para poder ler com tranquilidade. Eu também tenho essa dificuldade. A incidência, parágrafo 11 do artigo 6, do artigo 6º da proposta do PLS. A incidência do imposto independe de verificação pela Receita Federal do Brasil sobre a origem dos ativos objeto da regularização. Ou seja, você pode aqui estar abrindo um espaço, porque é um sistema de autodeclaração. Se você tem um dinheiro sujo da corrupção, do narcotráfico, é claro que a autodeclaração será falsa também. E aí você tem uma brecha enorme para que esse procedimento, que é bem intencionado, conheço as boas intenções do senador Randolfo, obviamente, se transforma numa imensa lavanderia. Mas o senhor não confia nas boas intenções do governo? Não, do governo não. O governo, infelizmente, já demonstrou má intenção em uma série de aspectos. Esse tipo de oposição não é porque é um projeto do governo e é dinheiro para o governo? Veja só,
Tem dinheiro para o governo aqui, sim, claro, que é governo para a sociedade, o governo é perdulário, gasta mal, investe de forma equivocada, é leniente com a corrupção, temos aí escândalos, não é só Lava Jato, mensalão, não. Vamos olhar o que acontece nos fundos de pensão. Quer dizer, o governo do PT se permitiu comprometer até a aposentadoria do servidor público. Nos Correios, os funcionários já estão descontando, em alguns casos, até 26% dos seus salários pelos próximos 15 anos. Isso é um crime que não pode passar em branco. Então, e a realidade do fundo de pensão do Correio se repete na Caixa Econômica e em vários outros órgãos. Voltando aqui ao projeto. Então, o que é que a oposição está defendendo? Vamos debater um pouco mais. Por que votar com essas dúvidas? Por que votar nessa pressa toda se existem questionamentos fundamentados? Eu fiz aqui a leitura da dicção do parágrafo. Esse problema que ele está colocando? Tem solução? Tem todas as soluções. E veja, o próprio senador Cássio destacou que no artigo 4º do projeto está dizendo o seguinte: para a adesão a este regime, a pessoa física ou jurídica deverá apresentar declaração contendo descrição pormenorizada dos recursos, bens e direitos no respectivo valor em reais até 31 de dezembro de 2013, assim como declaração quanto à licitude da origem dos recursos e respectivos documentos comprobatórios. Veja, primeiro, se a declaração for falsa, que é uma possibilidade que temos que admitir, o cidadão ele já está incorrendo em um outro crime e vai ficar mais à mercê da lei. Está incorrendo no crime de falsidade ideológica. Segundo, se há necessidade da verificação da documentação exigida, coloquemos, além da autodeclaração, à disposição para que um órgão do Estado faça o devido acompanhamento. Não há problema em relação a isso. O fato é o seguinte: todo mundo está fazendo essa medida de repatriamento de recursos. Isso porque tem um acordo internacional firmado entre o Brasil e os Estados Unidos, que é o FATCA. A própria Organização Mundial do Comércio está fechando os cercos nos bancos e os brasileiros que estão com recursos no exterior, sejam aqueles de origem legal, sejam de origem lícita, estão sendo apertados pela própria lógica do mercado financeiro internacional. Este momento e circunstância, os diferentes países do mundo utilizaram para trazer dinheiro novo para dentro do país, para poder resolver as suas dificuldades econômicas. Além do mais, há de se destacar, esta é uma matéria que vai interessar ao país. Com o fundo proveniente, com os recursos provenientes dessa matéria, nós poderemos, em decorrência dessa matéria, criar um fundo de compensação para a situação do ICMS, aprovar a resolução de unificação das alíquotas do ICMS e resolver este problema de décadas no país, que é o problema da chamada guerra fiscal, com todos os estados ganhando. Há uma possibilidade concreta com isso, além de ter um socorro para o Caixa do Tesouro Nacional em um momento de crise, que não é crise somente pelas responsabilidades do governo, é crise também em decorrência da circunstância econômica internacional. Por isso que o argumento que as prováveis alterações que podem ter, o meu projeto já tem um substitutivo do senador Delcídio, mas as prováveis alterações no projeto podem, o próprio PSDB e o DEM, fazerem como destaque em emendas de plenário. Eu acho que o senador Cássio está querendo... Isso pode ser feito, mas não com a pressa que o governo está exigindo. Eles querem que vote essa semana a 2 dias do recesso. O senador Randolfo fez referência ao artigo 4º. Eu vou ler o parágrafo 8º do mesmo artigo. Caso sejam falsas as declarações relativas à titularidade, fonte e condição jurídica dos recursos, os recursos repatriados, bens ou direitos declarados no termo do artigo 1º desta lei, serão cobrados os valores equivalentes aos tributos, multas e juros incidentes, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, administrativas e criminais. O que é que o governo brasileiro está propondo? Se você tem dinheiro da droga, do narcotráfico, da corrupção, pague o seu imposto e depois nós vamos lhe processar por isso. O Estado não pode cobrar imposto de recursos ilícitos. Esses recursos têm que ser expropriados, têm que ser confiscados. É um absurdo. Tudo bem que é um desespero completo. O governo federal precisando de caixa e no desespero de fazer caixa, vamos cobrar imposto do narcotráfico, vamos cobrar imposto da corrupção
E aí depois, nas ações cíveis, administrativas ou penais, a gente vai ver isso. Essa lei está mal feita, ela está com uma brecha enorme. Quanto às questões do ICMS, que é o outro debate, este é um fundo que não garante recursos permanentes. Você está criando um fundo constitucional para reparar os estados por eventuais perdas de receita com a unificação do ICMS, e digo desde já, sou contra também, como também a criação de um outro fundo para investimentos em infraestrutura, com uma fonte que é finita, porque digamos que a lei nós possamos ajustar, porque eu lhe digo, Randolph, né, como já disse a outros senadores, o PSDB se dispõe a votar no segundo semestre, desde que esses ajustes sejam feitos. E queremos também que igual oportunidade que está sendo dado às grandes fortunas, porque quem tem dinheiro no exterior são os bilionários, são as grandes fortunas. Essa mesma oportunidade que os bilionários estão tendo de regularizar sua situação perante o fisco, seja dado também para o pequeno e médio empresário, que também tem problemas com o fisco. Por que você vai criar uma oportunidade apenas para os ricões, para os bilionários, e não para o empresário que está com dificuldade, que quer um parcelamento, que quer uma redução? Quem está querendo falar aqui é o senador. Esta última alegação que o meu querido amigo senador Cássio colocou é mais uma razão, Thales. Essa é a primeira experiência concreta de um imposto sobre grandes fortunas. Nós estamos tributando aqui a Avenida Paulista, que, por circunstâncias diversas, pode ter sido para ser evadida aqui, pode ter sido por conta das incertezas econômicas que têm ocorrido no Brasil. Tem depósito no exterior, que data de 1989, que nós tínhamos inflação de quase 2.000%. Né? Então, pelas incertezas econômicas, depositaram lá fora e não declararam aqui. Nós estamos fazendo a tributação de recursos dos ricos. Veja, estes hoje, eles estão isentos da tributação, porque estão com dinheiro lá fora. Dos ricos, dos em relação aos demais, veja, o dispositivo, querido Cássio, que você destaca, o parágrafo 8º, ele diz o seguinte: sem prejuízo da aplicação das penalidades cíveis, administrativas e criminais. Óbvio, mas o imposto não vai arrecadar. Claro, mas é óbvio. O Estado não pode arrecadar de dinheiro ilícito. Veja, isso aqui é uma legislação tributária. O foco tributário aqui é que é pensado em primeiro lugar, a arrecadação. Mas a própria lei está dizendo o seguinte: olha, se você cometeu crime, não tem prejuízo de nenhuma penalidade. O parágrafo 8º, que você inclusive citou, eu uso em meu favor, em favor do projeto, porque ele inclusive argumenta o seguinte: veja que você quer quitar, mas veja, seu dinheiro é sujo, não terá nenhum prejuízo às penalidades aqui previstas. Além do mais, desculpa, Cássio, além do mais, vamos combinar o seguinte, né? Quem tem dinheiro sujo não vai querer se expor nisso, não vai querer declarar nunca. Podemos finalizar aqui? Podemos. Fazer uma pergunta que talvez o senhor possa me responder, técnica. O senhor foi da CPI do HSBC. Quanto se calcula que tenha só na agência no mundo, no exterior do Brasil? No mundo é o seguinte, aí eu vou dizer... Do Brasil, eu vou dar um dado da CPI do HSBC. A CPI do HSBC diagnosticou lá na França, na Suíça, na agência de Genebra do HSBC, veja que é uma agência, 8.000 contas de brasileiros, totalizando 7 bilhões de dólares, que dá um total de 19 bilhões de reais. Veja, nós estamos falando aí somente de uma agência. O professor Heleno Torres estima ter mais de 300 mil contas de brasileiros no exterior. Portanto, o número não tem um delta de quanto pode ser arrecadado. Pode ser 30 bilhões, que é a estimativa do Ministério da Fazenda. É porque essas contas não são todas irregulares. Exatamente. Muitos deles já vêm declarando e pagando seus impostos normalmente. E o professor Heleno Torres já chega a estimar 100 bilhões de reais. Agora, de fato tem isso que o senador Cássio fala, tem gente que declarou. Agora, o que nós diagnosticamos, por exemplo, até agora a CPI do HSBC, é que tem uma quantidade enorme de empresários, e até empresários que não estão envolvidos com narcotráfico, com corrupção, mas que não declararam. Não declararam. Então, ou seja, eu tenho certeza, estou convencido que nós teremos uma quantidade enorme de dinheiro no caixa do Tesouro Brasileiro. Bem, é um debate intenso. Nesse momento a ser decidido se vai ser votado ou não. Sendo ou não sendo, ficando para agora, se não for votado agora, vai ser votado no segundo semestre. E esse é um assunto sobre o qual você vai ter que ter alguma opinião. Aqui você teve uma ajuda para isso. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço.